Olá, bem-vindos a todos. Estamos aqui no Tem um Bode na Sala novamente hoje para tratar de um assunto bem interessante, que é o Festive Board, o porquê que nós fazemos um jantar após as reuniões. Então, se você quiser saber mais, fica ligado aí. Antes de apresentar meu convidado, eu tenho um recadinho para vocês. Existe um livro muito interessante que chama O Códice do Arquiteto, que está à venda aqui no meu Instagram, aqui no link do YouTube também vai estar disponível, onde se você tem interesse em conhecer arquétipos, física quântica, filosofia, dentre outros, ele une todas as 78 cartas do tarô tradicional, tarô Wade, só que ele coloca todas as imagens com temas da maçonaria e que fazem sentido de acordo com o tema que está sendo explorado, né? Então aqui um exemplozinho para vocês, né? Então quem é maçom já observou algumas informações aí na carta estrela. Então ele vai falar de arquétipos e todas as cartas, além de ter explicado um símbolo maçônico, tem também explicado mais um easter egg de filosofia ou de física quântica ou de matemática. Então vocês vão gostar muito de ler. Então, se você curte aqui o nosso canal do Tem um Bode na Sala, você deveria ter esse livro. Tem um linkzinho aí embaixo e depois a gente conversa. Vai estar aqui. Quem quiser ter mais interesse, quem tiver mais interesse, manda uma DM também que eu posso esclarecer, tá bom? Obrigado. Vamos começar agora, então. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, Rafa Barbosa. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Maurílio, tudo bom? Fiquei muito feliz com o convite, aproveitar essa minha vinda a Belém para também participar do podcast, a gente vai falar um pouquinho de muita coisa interessante, muita coisa saborosa hoje. O Rafa é conhecido meu há mais de 25 anos, então eu sei da paixão que ele tem por culinária e eu achei muito boa a ideia de falar um pouquinho sobre essa questão dos nossos ágapes, né, como é falado no Brasil, ou festive board, como é falado na Inglaterra. Então, vamos começar, Rafa. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de como surgiu a culinária no seu mundo, como você trabalha com isso, como você se formou e o que você tem feito hoje. Conta pra gente aí. Massa. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou chefe de cozinha já há quase 18 anos. Chefe de cozinha é até modo de falar, né? É um cargo, como qualquer. Eu gosto de falar que eu sou cozinheiro há quase 18 anos. Sou paraense, sou formado aqui em Publicidade e Propaganda pela UNAMA. E eu fui morar fora para ter outros ares e fazer mestrado em comunicação. Acabei largando o mestrado porque comecei a trabalhar em restaurante, já era uma paixão, já era um hobby e eu transformei essa paixão em profissão. Hoje eu sou chefe de cozinha, consultor e professor de gastronomia do Qualificar ES, que é um programa de qualificação profissional do Estado do Espírito Santo. E hoje eu coordeno toda a área de gastronomia desse programa, que é o maior programa de qualificação profissional hoje do Brasil. Legal, Rafa. Me fala um pouquinho mais desse programa. Ele se propõe a quê? Então, o programa Qualificar ES, ele se propõe a levar a qualificação profissional, principalmente para o interior ou para zonas carentes do estado do Espírito Santo. Ou seja, transformar as pessoas tecnicamente hábeis para essa profissão. Não só a transformar isso em empregabilidade, mas também transformar em empreendedorismo, a pessoa empreender. Então, o próprio Estado, através dos impostos que a gente paga
alimenta esse programa e as pessoas saem de lá empreendendo e se retroalimenta através de outros impostos do Estado. Então, a gente leva a qualificação, a gente brinca que a gente leva a qualificação profissional onde a educação não chega, onde a Secretaria de Educação não chega. Entendi. Então, são cursos práticos de 3 meses, a gente faz 3 ofertas ao longo do ano e rodando os 72 municípios do Estado do Espírito Santo. E aí é uma referência hoje nacional, hoje é o maior programa, a gente já, esse ano deve bater 1 milhão de vagas ao longo de 6 anos louco. de programa, então para um estado que é muito pequeno como o Espírito Santo, a gente consegue levar essa qualificação profissional e melhorar a vida das pessoas, tirando ela de zonas de riscos, dando às mulheres um empoderamento também feminino e trazendo essa qualificação profissional em diversas áreas. Eu estou falando da gastronomia, mas a gente fala de beleza, saúde, gestão, informática, enfim, diversas áreas. Legal. Rafa, assim, nosso podcast aqui ele é sobre maçonaria e como você não é maçom, hoje eu vou falar um pouquinho mais do que de costume, que eu sou, geralmente eu só entrevisto, né? Massa. Eu vou te falar alguns contextos que são interessantes da gente conhecer sobre a maçonaria. Então, existe tanto na maçonaria do Brasil, a americana, ou a inglesa, ou das outras partes do mundo, existe uma celebração ao final da reunião que é sempre feita, né? Então, eu vou ser mais específico daqui a pouco sobre o Festive Board, ou sobre o Ágape, como chamam no Brasil, mas qual a relação entre a culinária e a celebração de feitos humanos? Aqui você está falando, eu estou comemorando só uma reunião que foi bem feita, para poder interagir com os irmãos e tudo mais. Da inglesa, eu vou falar daqui a pouco, é um pouquinho diferente, que tem até um pré, uma reunião e um after, né? Cada um com as suas características diferentes. Mas na questão da humanidade, da onde surge essa questão do banquete e por que essa necessidade que a gente tem de dividir a nossa presença à mesa? Então, a gente precisa fazer uma linha do tempo não só historiológica, como antropológica. Se a gente for parar para pensar que a partir do momento da descoberta do fogo, o homem ele começa a também a partir da descoberta do fogo, ter a descoberta da gastronomia, né? A gente começa a cozinhar os nossos alimentos e a tentativa e erro, obviamente, porque eram períodos muito rudimentares. Mas a partir desse momento e também do homem deixando de ser nômade, ficando cada vez mais preso à terra, a gente também tem uma questão antropológica que o ser humano é o único animal que confraterniza em torno da comida. Nenhum outro animal confraterniza em torno da comida. Ele se alimenta para suprir as suas necessidades fisiológicas, como energia. Ele se alimenta daquela caça para suprir as suas necessidades de energia, por exemplo, o urso para hibernar no inverno, ou a cobra para ter um alimento por um longo tempo também. O ser humano não. Ele se alimenta como uma forma de celebração. A gente se reúne à mesa como uma forma de confraternização constante. Fora que a gente se alimenta 4, 5 vezes ao dia. Então, é uma confraternização ao longo do dia também. Então, e aí a gente vai para essa questão do fogo novamente. A gente entende que com o fogo, com a descoberta do fogo, a gente muda as texturas dos alimentos, eles ficam mais palatáveis, você consegue construir camadas de sabores e a gente vai na tentativa e erro o tempo inteiro. Então, ter uma noção, para a gente ter essa noção do Festive Board, a gente precisa também ter uma linha antropológica de entender que o ser humano é o único animal que celebra ou confraterniza em torno do alimento. Você falou uma coisa bem interessante aí sobre a questão do tentativa e erro, né? É uma coisa que a gente sempre fica imaginando.
quantos índios não morreram para a maniçoba surgir como ela está hoje, né? O tucupi também, né? Também é um tanto tóxico, né? E a gente tem aqui no Pará resquícios de civilização. Acho que, se eu não me engano, é Monte Alegre, tem a Caverna Pintada lá, é Monte Alegre, acho que é Monte Alegre. Tem a Caverna Pintada com restos de alimentos datados de 9.000 anos atrás. Então, assim, aqui no Pará, né? Os primeiros habitantes. Então, é uma coisa muito interessante, porque eles não só se protegiam, né? Mas eles também consagravam aquele alimento. E a parte da alimentação e do fogo, o fogo é um elemento básico da alquimia, o que em várias correntes filosóficas é muito importante, né? Inclusive dentro da maçonaria, mas não é o que da maçonaria, mas tem muito maçom que gosta dessa parte de alquimia e tudo mais, que é a transformação através do fogo. Então, é bem interessante. Em algumas religiões, que também estão muito conectadas a essa questão da gastronomia, como as religiões de matrizes africanas, as religiões espíritas, né, o kardecismo, eles dizem que o fogo é uma transformação, um recomeço. Mas é muito legal porque, geralmente, essa cultura da gente confraternizar em torno da comida, geralmente também se confraterniza em torno, se a gente pensar lá nos períodos jurássicos, essas coisas todas, também em torno do fogo. Porque aquilo aquecia, porque aquilo iluminava, porque aquilo espantava os animais. Então, o que hoje é a nossa mesa, lá atrás era o fogo. Então, o fogo ele faz parte da gastronomia desde o seu dia zero. O dia zero da gastronomia surge... Foi o surgimento do fogo. Porque a partir do momento que a gente deixa só de ser caçador e coletor e tem o fogo para transformar os alimentos, a gente também cria-se uma gastronomia, cria-se a culinária. Né? Então, é muito interessante a gente pensar que hoje Hoje não, mas enfim, há quase 300, 400 anos a maçonaria celebra também em torno do alimento, através dos banquetes, essas coisas, os ágapes, enfim, como você falou, porque isso faz parte não só da maçonaria, mas da história humana como um todo, né? É interessante assim, Rafa, a maçonaria, ela sempre teve esse quê de secreto, né? Que as pessoas falam, é mais discreto. No passado foi também um tanto quanto secreto. Hoje em dia não muito, porque é a primeira sociedade secreta que todo mundo conhece, né? Pois é, enfim. Né? Mas hoje tem CNPJ, tem endereço, tem horário de reunião. Hoje é no máximo discreto, né? Mas sim, temos as coisas que falamos dentro de loja que não saem e a gente prefere não dizer. Mas a questão da alimentação, ela sempre esteve ligada. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da Grande Loja da Inglaterra, né? Que, na verdade, ela foi a Premier Grand Lodge de Londres, né? A maçonaria ela já existe há muito tempo. É a primeira coisa. Você não consegue traçar o dia que começou a maçonaria como nós conhecemos hoje, que são pessoas de diversas profissões que se reúnem em torno de elementos de construtores. Então, existiu a maçonaria operativa, onde essas, sim, são os construtores que iam lá, faziam fortes, faziam catedrais, e todos iam para os seus alojamentos, suas lodges, que são as lojas, tá? E naquela noite eles comiam, celebravam o dia que foi feito, e no outro dia pela manhã o mestre passava as novas funções para cada um para fazer a construção desejada. Então eram separadas várias lojas, eram várias unidades segmentadas, cada uma com uma administração própria, e eles sentavam à mesa ao final do dia para poder ver como foi o dia, para poder planejar o dia seguinte numa construção. Aí a gente pode entrar numa seara aqui que gera muita discussão, que não é o que do podcast hoje, que é o quando exatamente começou a entrar pessoas não maçons operativos na maçonaria, então que a gente chama de maçons especulativos, tá? Mas assim, é uma coisa um tanto lógica. Se você tem um produto, você precisa de um vendedor para vender. E para eu vender uma construção, eu não necessariamente preciso saber construir. Então, assim como a gente está falando de cozinha, o maçom ele precisava de um cozinheiro, um maçom de uma embarcação inglesa que ia para as Índias, eles precisavam de um taifeiro. Então, assim,
para eles entrarem nesse círculo restrito, foi preciso ter um cozinheiro que não necessariamente saiba construir, né? E não necessariamente um almirante saberia fazer essa construção. Então, não dá para saber uma data exata que a maçonaria deixou de ser puramente operativa para ser especulativa, tá? E muito menos, aí é outra seara que eu também não vou entrar, que é, de onde veio a maçonaria? Dos antigos egípcios, essas coisas, esquece. Eu nem trato desse assunto porque é tanta vertente que a gente nunca vai encontrar nada. Mas existe uma coisa que é histórica e altamente documentada, que é a fundação da primeira grande loja, da Premier Grande Loja de Londres, em junho de 1717. Tá? Ela foi feita em uma taverna. Então, como é que os maçons da Inglaterra se reuniam? Eles iam para os lugares, para os pubs, né? E nesses pubs eles geralmente tinham um lugar reservado ali, ou um andar de cima, porque lá as casas eram de 3 andares, 4 andares, geralmente em Londres, né? E eles ali se reuniam. Existia uma taverna especial, que era aos pés da Catedral de St. Paul, chamado Ganso e a Grelha. E aí tem uma coisa muito legal da Ganso e a Grelha, né? Não é nem a questão do que eles serviram lá. Por acaso serviram ganso, eu já falo nisso. Que bom, provavelmente, né? É bom. Mas, na verdade, era uma escola de música chamada Cisne e a Lira. Essa quase ninguém sabe. E aí o novo proprietário falou, bom, já que vai ser um pub, eu vou aproveitar ali o cisne e vou trocar por um ganso, e vou aproveitar a lira e vou trocar por uma grelha. O ganso e a grelha. Né? Então, era uma comida bem habitual da época. O cardápio ele é documentado, está no Museu Maçônico, né? Então foram servidos 6 pares de ganso à grelha, né? Com um purê de maçã com açúcar e canela, e outros elementos que estufavam o ganso para reter a gordura, né? O pão, é como a farofada que a gente é acostumado a fazer, e os miúdos deles cortados, né? Foi servido também algumas carnes de caça, e os puddings, que no Brasil virou pudim doce, né? Lá o pudding ele é geralmente salgado, é mais um mocotó, né? É quase como se fosse uma fortificante, para ser uma comida forte, né? Então a gente tem que pensar que na Inglaterra ainda faz muito frio e naquela época não se tinha aquecimento. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso também. Tem que ser comida forte. A comida precisava tem que aquecer. E aí nessa reunião eles fundaram em 1717 a primeira Grand Lodge. Então, em seguida, alguns anos depois, foi fundada a Grande Loja dos Antigos, que é do pessoal mais ao norte, que é o pessoal mais de York e tudo mais. Na história maçônica, eles vão dar origem à maçonaria irlandesa, escocesa, do pessoal de Gales e, consequentemente, vão para os Estados Unidos, que é onde hoje é o berço do rito de York. E Londres era emulação. Eles tinham uma certa briga, né, porque o pessoal da maçonaria da Grande Loja de Londres, eles simplificaram muito os rituais. E o pessoal de York, eles gostavam do ritual de maneira mais ampla. Então, houve muita arguição para chegar num ponto onde nós temos um ritual de emulação, hoje, que é um ritual que a gente fala que vai de aprendiz, companheiro e mestre, e depois você complementa com o arco real. Então eles conseguiram entrar nesse acordo e os 2 grão-mestres se fundiram na Grande Loja Unida da Inglaterra. Nesse período a comida variou tanto que na formação da Grande Loja dos Antigos, que é a loja de York, eles comiam presunto e pedaços de caça. E já na formação da Grande Loja Unida da Inglaterra, eles já comiam mais peixes, outras coisas. Então, a culinária ela varia muito. Só uma coisa não mudou. As reuniões elas continuaram com a estrutura de pub. Então, o que a gente tem hoje na maçonaria? E isso reflete na maçonaria do mundo inteiro. Nós vamos para lá, fazemos uma reunião e depois fazemos o nosso festive board, nossa confraternização. Então, a confraternização, ela tem o seu modelo em inglês, né? Que ela é uma série de brindes, começando com um brinde ao rei, né? E à maçonaria, e depois uma série de brindes aos seus
a sua escala hierárquica, vamos dizer assim, né? Mas basicamente é isso. Então a maçonaria ela foi fundada num pub. Então eles se reuniam em volta de uma mesa com comida e falavam sobre a maçonaria já com a comida na mesa. E isso gerou as lojas de mesa que hoje usam no Brasil e lá na Inglaterra as white tables, onde você convida pessoas de fora da maçonaria que possam também ver. Mas eu fico imaginando, Rafa, como era a comida ali da parte de 1717, como é que a comida evoluiu até eu chegar. Um ganso já é uma coisa selvagem ainda, Ainda né? é Como, muito. como, como é que a comida foi evoluindo dessa pré-história que a gente falou ainda agora, até chegar numa era onde a gente já tinha cidades, por assim dizer, onde a Aham. gente já criava porcos, onde a gente criava cabritos, bodes. Que aconteceu aí? Como é que a gente evoluiu de uma faísquinha de fogo a uma culinária semi-moderna? Já já a gente fala da mais moderna aí. A gente precisa pensar num dos atores dessa história, que é o homem. O homem, quando ele passa do nômade ao preso à terra, ele também começa a domesticar certos animais para sua subsistência. Gado, porcos, cabras, cabritos, bodes. Então, mas ele não perde uma cultura da época que é a caça. O ganso era uma caça, o Uhum. pato era uma caça, alguns tipos de porcos selvagens, javalis, eram uma caça. E também não perdem eh, certos costumes da alimentação eh, dessas carnes, desses animais. Por exemplo, a gente vê muita representação do porco com uma maçã na boca, Pois é, assado, e pouca gente sabe que porque é na... bonitinho. O pica-pau tinha direto. Então, não é só bonitinho. O porco ele se alimentava de maçã. Na Uhum. Inglaterra tinha muita maçã, tanto que se produz muita cidra até hoje lá. Sim, que é uma bebida muito E, popular lá e no noroeste da França também, muito aham. popular. Então, o porco se alimentava das maçãs caídas, então se alimentava muito de nozes. Tanto que na Itália se faz a porchetta, que é a barriga de porco enrolada, assada em baixa temperatura, para depois, com ervas, nozes, maçã, que eram coisas que o porco se alimentava. Então, nessa tecnologia super rudimentar que a gente tinha do ser humano, desse conhecimento humano sobre o fogo e a transformação daquilo em alimento, também se usava muitos elementos da natureza. Uhum. Então, tem muita carne já, porque já tinha uma domesticação de bois, por exemplo, para leite, para essas coisas todas, uma produção de porcos, mas também tinha muita carne de caça, até por isso o ganso está presente nessa É. história também da maçonaria. Ô, Rafa, mas eu fico me perguntando, quando a gente deixou de ser nômade, poxa, eu caçava, vamos fazer aquela ilustração que existe, que é o homem caçando um mamute. Tá, eu matei um mamute. Ou um cara mais Uhum, moderno que matou uma baleia ali. Como é que eu vou conservar esse alimento? Da onde começou a surgir a conserva em si, a uhum, conserva natural, que hoje a gente conhece muito da salga, conhece muito aham. das coisas, mas como é que ela foi surgindo até ter a quebra tecnológica da refrigeração? Então, a gente precisa entender A minha que... pergunta é assim: havia muito desperdício naquela época ou havia Claro. pouca disponibilidade de alimento? Não só muito desperdício, como também muita doença provocada por alimento, porque o ser humano provavelmente não entendia que aquilo estava estragado, Hum, né? Depois que o ser humano conhece o fogo e conhece as carnes para se alimentar, ele também começa a briga da conservação. Hoje a gente conhece muitas conservações sem imaginar que aquilo foi um processo de conservação. uhum, A gente come calabresa sem imaginar, ou salame, que seja,
a charcutaria, no modo geral, bacon, salame, presunto, sem imaginar que aquilo nasce de um processo de conservação, de salga e desidratação. Para fazer um apanhado geral, para a gente entender um pouco até como estragar um alimento, geralmente 2 elementos estragam um alimento: água e ar. O oxigênio, ele oxigena, oxida os alimentos, e a água ajuda na fermentação. Isso vai funcionar para bebidas, para outras coisas. Não só para bebidas, mas você vai entender. Então a gente começa a usar esses elementos também para conservação. Bem, se a água e o ar, eu tenho essa noção que eles estragam o alimento, isso tudo eu tô falando empiricamente, tá? Isso foi tentativa e erro até a gente entender as tecnologias e estudos em cima do alimento. Até porque nem o sal era tão disponível assim. Exato, exato. O sal, ele vai ser... inclusive, é de onde vem a palavra salário. Ele era trocado como pagamento para as pessoas, né? Então, a gente precisa entender que isso tudo foi tentativa e erro. Por exemplo, uma coisa que não se mistura à água: gordura, correto? Água e óleo não se misturam. Não se misturam, sim, sim, sim. Correto. Se eu deixar minha carne mergulhada em banha, que é uma gordura, você consegue pensar que nessa carne eu não vou ter água? Ou melhor, eu vou ter água, mas ela não vai se misturar com o óleo, com a gordura. E a gordura não vai deixar penetrar ar. Sim, a gordura não vai deixar penetrar ar. Então eu tenho uma conservação através de banha, que era uma das conservações na época. Hoje a gente tem, por exemplo, no sul de Minas, ainda se usa muito, no sul do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, que recebe muita influência mineira, a carne de lata, que é uma carne conservada em banha. Inclusive, você já tá me devendo uma, porque agora eu fiquei com vontade, viu? Muito obrigado. Vou mandar. Mas a gente vem para outros processos. A salga, que aqui no Pará a gente conhece muito culturalmente por influência portuguesa, é tirar a água do alimento. Salgar o alimento é tirar a água dele. Então a gente vai ter lá em Portugal, a gente também precisa entender que o Pará foi o último estado da federação a aderir à independência. Então a gente tem muita influência portuguesa. Porque ele não era estado, né? Na verdade. Tem muita influência portuguesa. Tecnicamente ele era uma outra colônia, ele não era Brasil. E aí a gente vem para o camarão, a gente vem para o pirarucu, porque eram técnicas portuguesas que se usava aqui com os insumos locais. Mas aí a gente vai para charcutaria, porque tem gente que acha que presunto, bacon e calabresa, salame não é porco. É outra coisa. É outra coisa. Mas vem do porco. É o famoso leite, e isso tem uma pesquisa séria nos Estados Unidos, eu acho que, se eu não me engano, é um número absurdo, tipo 5% dos americanos acreditam que o leite vem da caixinha, que o suco de laranja vem da caixinha. As crianças acham isso, né? Porque não sabe a gente perdeu o contato com o alimento, né? Sim, perdeu o contato com a base, né? Entendeu? E a mesma coisa que é o leite de amêndoa. A amêndoa não tem teta, logo não tem leite. Não tem leite, então, como é que vai ter? Então, a gente precisa entender que, conforme foi passando o tempo e o homem foi dominando ainda mais esse processo de cozimento dos alimentos, ele também foi paralelo a isso, entendendo como conservar e estragar menos os alimentos. Aí a gente vem para salga, a gente vem para as gorduras, e aí eu vou um dado interessante. O pato no tucupi, nosso, é uma conserva. Sim. É uma conserva. Os índios conservavam as carnes de caça. O pato, tem um pato amazônico chamado, não é coisa de time, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas o nome da raça é essa. Pato paissandu, tá? Rapaz, olha aí, você vai me trazer problema aqui. Não, mas é o nome da raça, que é um pato preto com um colar branco. É um pato amazônico, inclusive historicamente.
Então, o índio cozinhava esse pato enterrado num moquém, e aí vem a palavra muqueca, que também tem conexão com a África, com a puqueca, e aí a gente vai trabalhar com outras coisas que são os ensopados, que também são uma forma de conservação, e esse índio enterrava geralmente uma panela de barro com tucupi, com jambu e com pato num buraco com uma brasa muito branda, e enterrava, tampava, e aquilo ali era o pato no tucupi. Dentro de um moquém, que era geralmente uma churrasqueira, um buraco, enfim. Aí, a gente já falou da salga, mas a gente precisa falar, por exemplo, também da fermentação. A fermentação a gente esquece, mas quase tudo na nossa vida é fermentado. A gente precisa pensar na cerveja, no pão, no vinho, no queijo. São processos de fermentações fúngicas e bactérias e que passam também por um processo de conservação. Muita gente nem imagina que o queijo, na verdade, é uma conserva, né? É uma conserva. Não é uma conserva. Como eu vou guardar leite sem estragar? Sem estragar, em forma de queijo. Foi o queijo que surgiu. Então, o homem vai criando esses processos através de tentativa e erro, e vai criando processos de fermentação também ao longo do tempo. A gente vai quebrar isso lá na Revolução Industrial, quando realmente se populariza as câmaras frigoríficas e as geladeiras como uma nova forma de conservação dos alimentos. Porém, culturalmente, a gente tem até hoje essas formas de conservação, através de gordura, de salga, de charcutaria, que é o presunto, essas coisas, de laticínios, de produção de laticínios, de fermentação. E que são os pratos tradicionais de várias regiões. Então, você vai pegar o merengue, que é o arengue lá, que é o peixe. E eu ia te falar isso, inclusive, a gente vai também... O bacalhau. A gente vai para as compotas, geleias. Tudo isso era uma forma de fermentação. Guardar o alimento. De guardar o alimento. Imagina que a gente tem muita demanda, como você falou, é um mamute, é uma baleia, a gente tem muita demanda, a gente precisa alimentar esse povo, a gente precisa fazer com que isso dure o maior tempo possível. Tá. Né? E, Rafa, antes da gente voltar para essa parte de como isso gerou a nossa cultura popular, em especial sei que você adora a culinária paraense, até porque você é daqui, né? Eu sou daqui, né? Então a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, só para te explicar mais ou menos como funciona a maçonaria inglesa nessa questão dessa celebração, que aí fica para os ouvintes que não são maçons também para entenderem. Massa. Então, eu tô aprendendo aqui. Eu sei. Tô achando maravilhoso. A loja maçônica, na inglesa, isso em todas as lojas inglesas, lembra que eu tô falando da inglesa agora, daqui a pouco eu falo da brasileira assim que eu terminar da inglesa. Você tem, os irmãos eles costumam chegar entre 30 a 20 minutos antes, justamente para fazer uma socialização informal. Então, nessa socialização informal, geralmente ali tem um whiskinho, tem um vinho de preferência. Falando da parte histórica, né? Você falou dos ensopados, eu lembrei que na grande loja da Inglaterra, um dos itens do cardápio foi sopa de tartaruga. Meu Deus! Mas, enfim. Que aqui no Pará a gente também tem o jabuti, tem o mussuã. Uma delícia. Uma delícia. Enfim. Que agora não é também uma contato, enfim. Que tá certo. Que tá certo. Que tá certo. Né? Aí, enfim, você chega e você socializa, né, durante ali aqueles 15, 20 minutos. Começa assim no horário bem britânico, então foi marcado às 8, começa às 8. Lá tem reuniões que começam 4, 5 da tarde, 6 da tarde, varia muito. Tem reuniões de manhã também, né? Aqui no Brasil também tem reuniões que são de manhã, mas especiais de final de semana, sábado, essas coisas. Né? E reuniões mais demoradas, uma iniciação que demora mais, um pouquinho e tudo mais. Então eles vão socializando em torno daquele pré-alimento e em torno de um charuto. Então, porque foram as culturas que foram sendo assimiladas na Inglaterra por conta das grandes navegações. Sim. Então, na Inglaterra tem muito curry, tem muito tabaco, tem muita batata. Tudo foi introduzido pós-era de navegações. A alimentação histórica da Alemanha definitivamente não era essa.
Então variou muito da era anglo-saxã para a era romana que tinha do sul da Inglaterra, isso tudo variou, mas tudo mudou muito quando a Inglaterra se consolidou como uma grande companhia navegadora, né? Uma grande potência navegadora. Infelizmente colonialista, não vamos falar sobre isso, estamos falando sobre comida, então vamos falar sobre a parte da comida. Então eles se reúnem em torno disso, em torno do tabaco, em torno de um aperitivo, um amendoinzinho com curry, uma batata, alguma coisa assim. A gente tem que pensar, Maurílio, inclusive, que as grandes navegações, elas só acontecem por falta de alimento. Sim, sim. Em busca de alimentação, né? Em busca dos temperos e da alimentação. O que era escasso ali, eles tinham lá. Eu vou buscar. A partir do momento que a gente conhece como alterar esses alimentos, eu quero temperá-los, eu quero melhorar, eu quero fazer. E aí. E uma curiosidade, tá, Rafa? Essas grandes embarcações, o mais eminente chama o Almirante Nelson, que você já deve ter ouvido falar, porque ele participou de alguns movimentos importantes na Inglaterra. A parte do comando, geralmente eles eram maçons também. E eles se reuniam lá na gare do capitão e faziam suas reuniões maçônicas lá também, né? Para tentar manter aquele ritual, para tentar manter tudo. A mesma coisa que aconteceu na guerra. A maçonaria ela é de tradição oral. Então é só perguntas e respostas, tudo memorizado, né? Só que, por exemplo, o pessoal da Inglaterra que foi para a guerra da Nigéria, eles fizeram suas células lá. Só que eles já não tinham mais referências orais, né? Porque, enfim, você está vivendo numa guerra. E aí surgiu o ritual nigeriano, que é uma das bases históricas do ritual impresso que a gente tem hoje. Então é bem interessante isso. O ritual, um dos primeiros rituais escritos, porque tem outros, né? Que esse é o mais famoso, foi o ritual nigeriano. Olha só que coisa, da grande loja da Inglaterra. Isso fica lá no Museu Maçônico e tudo mais. Aí, só para concluir aquela questão, aí a gente entra para a reunião. O que a gente faz numa reunião maçônica é falar um pouco sobre filosofia, alguém vai apresentar um trabalho, alguém vai fazer uma leitura, alguém vai fazer uma locução, a gente fala sobre caridade, se fecha aquela questão, terminou. Terminou, o maçom em inglês ele vai para a sala do Festive Board. No Brasil ele é conhecido como ágape. Ou jantar fraterno, qualquer nome que você queira dar. Mas no Brasil é ágape, geralmente, que se chama. Né? Ou jantar após a sessão. Nesse jantar, aí ele já é um jantar mais formal do que a recepção. Então, nesse jantar, a gente vai começar com uma sequência de brindes, tá? Que vai do brinde ao rei da Inglaterra e à maçonaria. No caso, na adaptação ao Brasil, como a gente tem algumas divergências políticas, a gente sauda a presidência da República, então a gente sauda primeiro a maçonaria ali, depois a presidência da República, seja quem estiver no cargo, porque o maçom, ele por si, ele é patriota, é um né? Ele gosta da família, é um ramo conservador, vamos dizer assim, né? E que gosta do conceito de nação, gosta do conceito de patriotismo. Então, é saudado a presidência da República, né? Então, e depois fazem os outros brindes ali. E aí vai servindo o jantar em etapas, que é uma pergunta que eu quero te fazer daqui a pouco, quando é que começa a surgir esse tipo de banquete. Cada etapa dessa vai ter um brinde em um certo momento a certa pessoa e vai ter o brinde que finaliza. Só depois desse brinde que finaliza, que provavelmente todo mundo já jantou, todo mundo termina em pé com o último gole, né? Na época da Grande Loja da Inglaterra, e na Inglaterra, esses brindes eles são feitos geralmente com vinho do Porto, por uma questão de tradição, tá? Legal. Porque na época da formação da Grande Loja Unida da Inglaterra, e da Premier Grande Loja, no caso, e da loja dos antigos, desculpa, eles não tinham um acordo com a França, eles estavam em guerra com a França. Só que eles tinham um acordo com 115 Portugal. anos, né? Mais ou menos. Só um pouquinho de coisa. Aí eles tinham um acordo com Portugal e eles começaram a pegar muito vinho do Porto e de madeira, e da madeira, né? Então tinha muita cidra, sherry, que é o xerez, e as ales, né? Que eram as da navegação. E aí, depois que termina esse momento, termina com todo mundo em pé e, na teoria, vai todo mundo embora para casa,
Na teoria. Isso ficou na teoria. Então, ele é um banquete. A nossa reunião maçônica inglesa, ela é organizada nesse sistema. Uma recepção, uma reunião e uma confraternização. Esse é o sistema moderno. Como ela surgiu? Direto na mesa. A reunião já era ali na mesa, onde se trabalhava em cima da mesa, que se dispunha os elementos que se propunha estudar e ia no fala-fala ali. Hoje não, a gente tem uma sala de loja e tudo mais dentro das tradições. Como é que eu faço um banquete, Rafa? Como é que a gente evoluiu aí? A gente parou no start da Revolução Industrial, que a gente aprendeu a gelar os alimentos, né? A gente conseguiu fazer a transformação térmica de um ambiente, né? Que é a geladeira. Então, a gente conseguiu tirar o calor. Não é colocar frio, né? É tirar o calor, correto? Exato. Então... É uma troca de calor, né? Mas no caso é de tirar. Tirar o calor, pois é. Fisicamente é isso. Fisicamente é isso. Então, o que aconteceu? Como é que isso bateu no mundo da culinária? Como é que isso fez essa quebra de paradigma? Até que não quebrou tanto, porque os alimentos que a gente falou ainda agora de conserva são as nossas especiarias de hoje, né? Sim. Né? Então, lá na Inglaterra também comiam língua na época Era uma especiaria, agora que eu lembrei, a língua salgada. Né? Até porque tinha assim, uma cultura de dizer que você ganhava o dom da fala, aquelas coisas também, todas. tem uma série... Enfim, tem essas lendas todas. Mas fala para mim dessa quebra aí. Quando é que começou a refrigeração e por que aí começou a surgir essa culinária moderna? Porque você é cozinheiro, você tem uma série de técnicas. Sim. Digamos que na época a gente não tinha uma técnica estabelecida, não tinha umas regras, né? A gente fazia aquilo que sabia melhor e certas comunidades faziam certas coisas que faziam bem, ia passando de um para o outro. As técnicas já existiam, elas são inclusive desde quando surge o fogo, né? Certo. Então a técnica ela existe desde quando a gastronomia surge. Mas a minha pergunta, só para deixar mais claro, é como é que isso virou um banquete? Mas eu vou te dizer duas curiosidades, até porque a gente falou das grandes navegações e você citou as ales e o vinho do Porto. E o vinho do Porto. Por causa das grandes navegações, lógico, a gente foi buscar elementos de temperos, insumos e lógico, também outros alimentos. Mas é engraçado que Inglaterra começou a comprar muito vinho de Portugal e o vinho começava a estragar na viagem. O que se fez? Acrescenta-se aguardente a esse vinho tradicional português, que sai de 13,5% de álcool e passa para 45%. Só que isso eles entendem que a partir do momento que eu acrescento aguardente, ela muda as características do meu vinho, ele fica mais licoroso, ele fica um pouco mais... apura mais os sabores e bate mais rápido também. Assim, a quantidade de álcool é como a nossa cachaça. E daí, por uma necessidade de transporte, nasce o vinho do Porto. Até porque a cidade do Porto é muito mais perto de Portugal, de Londres. Sim, é do lado ali. Então, e a gente vai também, tem toda essa questão da guerra com a França, mas também com a união Inglaterra-Portugal, que tinha diversos apoios comerciais, enfim, você sabe uma né? coisa engraçada, tá, Rafa? Desculpa interromper. Não, momento Faustão. Mas é que eu lembrei agora, em nenhum momento a gente falou do uísque, que hoje o uísque é o símbolo da maçonaria, né? Mas é porque o uísque, na época, ele não era uma bebida de elite. Que também é um fermentado. Né? Então o uísque ele não era uma bebida de elite. E aí ele foi cair nas graças já para depois de 1800. Aí que ele foi cair na graça das elites com os movimentos de fermentação, de barricação, né, de transferência de sabor da madeira para o conteúdo. Mas é mais ou menos aí o que ele ficou. E hoje ele faz muita parte da maçonaria, o uísque. Mas nessa primeira parte da recepção, na parte da refeição em si, a tradição do vinho do Porto lá na Inglaterra, aqui no Brasil não, tá?
permanece ainda como o vinho do Tanto Porto. que os vinhos do Porto, se você for parar para pensar, eles recebem tanta influência inglesa por causa desse transporte, que eles têm nomes, as categorias deles são Em ingleses. inglês, Tawny, Ruby. Ruby e assim vai. Uhum. E a outra coisa é que hoje a gente toma a cerveja IPA e muita gente não sabe que a IPA é a Indian Pale Ale. A Inglaterra existia a Pale Ale, que é a cerveja de alta fermentação inglesa, enfim, através dos maltes deles, enfim. E precisava transportar para as Índias, para a Índia, porque a Índia era uma colônia inglesa, principalmente Não só para depois. vender, mas para eles E consumirem aí a no gente caminho a também, gente né? tá falando de uma coisa mais moderna, tá? Uhum. De Primeira Guerra, imperialismo inglês. Sim, sim, sim. Precisava transportar para a Índia, que era uma colônia inglesa. E aí descobriram que o lúpulo era um conservante. Assim como Portugal descobriu que a aguardente era um conservante e aguentava a viagem, a Inglaterra descobriu que o lúpulo era um conservante. Então dobra-se o número de a quantidade de lúpulo, por isso que a IPA é uma cerveja um pouco mais amarga, que é do lúpulo a gente tem tanto lúpulos de aroma quanto lúpulos de amargor. Dobra-se ele como um todo. E aí o amargor ele é mais pronunciado na IPA. Então, é só essas duas curiosidades pra gente falar. Também fazer um corte, né? Faz o corte. Não, ele é bom. Mas vamos lá. Mas para os banquetes, a gente faz um banquete aí a gente vai para a principal escola. Porque eu tinha ali meu caldeirãozinho ou minha fogueirinha ali, minha grelha ali. A gente vai para a principal escola, que é onde a maioria das coisas da gastronomia surge, que é a França. Com os reis e com os, por incrível que pareça, chefe dos reis. A gente tem o primeiro chefe que cria essa estrutura de cozinha como a gente conhece hoje, chefe, subchefe, chefe de partie, que é o chefe de partida, então é um chefe de cada área. Então a gente tem chefe de molho, chefe de carne, chefe de peixe, e tanto que os termos são todos em francês, poissonnière, saisonnière, sous-chefe, e chefe com F só, gente, por favor, não vão escrever com dois, pelo amor de Deus, com um F só. Mas no Brasil pode aportuguesar e colocar o E no final, que tá tudo certo. Também dá certo. Dá certo. Que é o Escoffier, que a gente diz que é o pai da gastronomia, porque ele era um militar, cozinheiro, e que começa a cozinhar para os reis. Né? Então ele monta toda essa estrutura. Existiam outros chefes antes do Escoffier? Não, óbvio. Existiram. Mas esse processo de banquete e estrutura de cozinha, organização de cozinha, hierarquia de cozinha, nasce com o Escoffier. Então esses banquetes eles nascem na Inglaterra, e como a Inglaterra era uma referência para o mundo inteiro, a gente pode puxar inclusive na história de Belém, na época da borracha, Paris na América. Então cria-se todo mundo, todas as outras cortes replicavam essas questões, principalmente de banquete. Não se existia pratos. A gente fazia... não é assim... vou pegar um filé com espaguete. Como a gente come hoje. Não. Vai ter, como você falou no cardápio da maçonaria, vai ter o ganso, vai ter o pudim, vai ter o purê, vai ter o negócio. Junta tudo e você come como você quiser. Às vezes até com a mão. Isso também foi uma coisa que a corte francesa foi implementando os garfos e faca. Dos garfos e usabilidade deles. E aí a gente vai para uma coisa muito recente. Então a organização da culinária pode-se dizer que ela é mais ou menos dessa época de 1700. Francesa. É basicamente francesa. Tá. Quem transforma a gastronomia em uma arte, uma ciência, é a França. Em procedimentos procedimento é a França. Apesar que temos
é, 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 elementos de outros locais. Por exemplo, a gente tem 4 molhos mães, que a gente chama. Os molhos mães são molhos que, a partir desses molhos, a gente consegue fazer várias coisas. Então, a gente tem o bechamel, que é o molho branco, na França. Mas a gente tem o molho de tomate, que vem principalmente da Itália. Uhum. E aí também a gente entra nessa questão das navegações. Como cada um foi para uma região, né? Globalização. Foi a globalização. É... E aí, mas basicamente vem da França. Os pratos, como a gente conhece, o empratamento, como a gente conhece, é uma coisa que, por incrível que pareça, extremamente recente. Data-se de 1960, década de 60, década de Não, mas 70. aí você tá me falando que é muito novo. Exatamente, nasce com a Como era um restaurante, então, na pratos, Segunda Guerra, por exemplo, pratos para vai. compartilhar. Pratos para compartilhar. Eu quero tal coisa, desce aqui e É faz. porque o cara não me dava um bife de filé, ele me Não dava me dava um filé com pedaço purê de do batata, pão. entendeu? E aí é engraçado porque a gente tem essa referência no Brasil. Quem começa esse movimento se chama Nouvelle Cuisine, que é a nova cozinha, na França, em Paris e também em outras regiões da França. E um dos principais expoentes dessa Nouvelle Cuisine é Pierre Troisgros, pai do Claude. Ah, é? Então, Rafa, é impressionante porque assim, eu tô realmente impressionado que é tão recente é assim muito a questão do recente. empratamento. Porque para mim remontava a uma coisa mais antiga, É entendeu? extremamente recente. O empratamento nasce com Pierre Troisgros, com Paul Bocuse, esses pais da gastronomia, da Nouvelle Cuisine. E a gente tem essa referência aqui, que é o Claude Troisgros, que veio para o Brasil para trabalhar num grande hotel Uhum. e acabou ficando, enfim. Tá, então se eu chegasse num restaurante lá sozinho, eu não ia ter o meu garrafão. Se você chegasse, por exemplo, nos que existe até hoje em Madrid, o Sobrinho de Botin, de Botim, né? Se escreve Botim, então provavelmente porque é espanhol deve se falar Botim. Sim. Você ia chegar, fulano, me dá um pato. Ele ia descer um pato na sua frente e você ia comer um pato. Você não ia comer um pato com batata, com não sei o que. Você sabe que essa tradição, nas viagens que eu já fiz, né, Rafa, eu encontro isso muito no País Basque, né, no no País Basco, né, enfim. Eles têm muito esse negócio de deixar servido lá a torta basque, aí você vai lá e pega um pedaço. Quando você vai para a Itália também, eu lembro de Turim, eu lembro também na parte ali da cordilheira ali entre a França e a Espanha, eles deixam como é que chama? Que eles chamam? O couvert, o petisco? Os petiscos, né? Na bancada. Sim. Para você ir pegando à vontade aquilo ali, como se fosse um couvert, e às vezes aquilo nem é cobrado, eles cobram a bebida ali. Eu lembro em Turim que eu fiquei impressionado, que cheguei lá, o balcão inteiro do bar que tinha estava lá, você pediu alguma coisa, você podia comer à vontade ali, o que estava servido, mas claro, uma charcutaria mais moderna, né? Uns presuntos e outras coisas. Nesse banquete, e do banquete ao empratamento, a gente tem outros processos, que aí vai ter, como na Itália, o primo piatto. Sim, na Itália são vários o primeiro pratos. prato, segundo prato. Assim como na França também, né? Na Espanha também. Mas o menu degustação surge depois que emprata. Não, é menu degustação, isso aí eu já sei que é moderno. É uma refinação de um produto. Mas aí você precisava ter empratamento para você. Então, geralmente, o que acontecia era as entradas eram essas coisas, azeitonas, pães, molho, pastinhas, essas coisas, como é hoje, como ainda se mantém hoje na Itália, essa questão do antipasto, que é o antes da pasta, antes do primeiro do primo piatto. E então surge, mas os banquetes era, cara, servido tudo e cada um ia comendo. Mas essa cultura gastronômica da gente comer
como a gente come hoje, porque a gente tem estudos sobre isso, de comer a salada, a proteína, o carboidrato, muito recente. Muito recente. Pelo contrário, a galera, antigamente, como 1717, né, que é a fundação da loja, muito provavelmente eles comiam muito mais carnes, porque aquilo esquentava eles, proteína, combatia do frio e ajudava a você manter esse corpo aquecido, do que propriamente ia comer batata, essas coisas. Até porque batata também não era uma coisa que se tinha muito. Não, batata Entendeu? é uma introdução relativamente recente lá também. Aham. Porque a batata basicamente não é, se eu não me engano, não é europeia. Tá. Tem Então, assim, umas dúvidas, vai. não, a batata para mim eu acho que não é europeia, não. Acho que é da América Central, Eu né? acho que é da América Central. América Inclusive, no Central. Chile tem uma ilha que na frente de Valparaíso, que só na ilha tem mais de 200 espécies de batata. Olha aí, Cara, é um fenômeno isso. Preta, roxa, branca, como de quiser. todo jeito. Bom, então, em resumo, a culinária ela se moldou muito na França, então, nesse sistema de tentar militarizar e hierarquizar a cozinha. E Uhum. disso foram capazes de fazer em pedaços uma construção E a gente fala de um prato, né? A gente fala da França porque é o principal reduto que também documentou isso, né? Uhum. Mas provavelmente na Inglaterra devia ter algum movimento também, até desconheço, porque realmente o mais difundido é a A francês. documentação é a francesa. A Itália provavelmente tem, que até hoje tem da nona fazer a massa, a pasta e A servir com aquele culinária do molho de mundo tomate. inteiro é muito boa, cara. Se você pegar, a gente vai achar elementos de evolução cultural da cozinha muito interessantes. Você pega um pato de Pequim, que eles chamam, que é o pato laqueado, é uma conserva numa crosta de doce, por exemplo. E a gente lá tem na outras China. questões. Você vai na Índia, tem outros elementos. Você vai na Coreia, tem outros elementos. É tudo muito bonito e até muito estranho, porque a civilização humana ela foi evoluindo junto com a comida, Sim. né? Então eu acho esse E a tema gente muito tem uma questão interessante. muito estranha, inclusive, com o Brasil. Uhum. Porque cria-se uma cultura de que cozinha é lugar de mulher, né? E uma cultura, inclusive, bem errada. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, todos os mestres da gastronomia clássicos, porque a gastronomia vem do exército, Uhum. são homens. Acabou por ser homem, sim. E no Brasil, por causa da escravidão, eram as mucamas que faziam. Uhum. Até gravei um conteúdo pro meu Instagram, deve estar em breve lá, que a coxinha, que hoje é um símbolo nacional, nasce de faltar coxa de frango pro Dom João, que era alucinado por frango assado, por frango cozido. Colocava... Era um glutão Sim. e colocava coxa frita dentro do bolso para no meio do dia ficar comendo. Acabou as coxas de frango, não tinha mais coxa de frango, ela pegou um peito, desfiou, colocou numa massinha, fritou e virou a coxinha. Essa é boa, hein? É uma das histórias que dizem. Parece fake news, hein? Parece fake news, mas é uma das histórias, inclusive, relatadas. Tem gente que diz que nasceu numa... Eu, na parte de culinária, eu gosto da polêmica. Eu gosto de falar que a feijoada, na verdade, é uma variação do cassoulet francês. Tem essa polêmica também. Eu gosto de polêmica. Mas é uma polêmica que é... Vamos lá. Tem outras polêmicas mais polêmicas. Vamos lá, vamos debater, vamos falar dessa. Mas voltando dizem que a coxinha foi criada numa lanchonete do interior de São Paulo também. Mas, pô, não é muito mais legal acreditar que é o Dom João? É muito mais legal acreditar. Então a gente vai por essas coisas. Mas a feijoada, que é um símbolo nacional, a gente já sabe como é que ela nasce. Ela nasce dos restos dos porcos e do feijão que se usava e começou a se fazer na senzala. Uhum. Porém, sim,
ela tem relação com cassoulet, isso é fato, ela tem então, relação. O Ela- preparo, na teoria, é a mesma coisa. Aham, A, assim a como- ideia é a mesma. Os Assim como ela ingredientes que são tem, diferentes, ela, óbvio. que aí aqui a gente dá uma origem africana para ela, mas a gente tem essa origem portuguesa, mas a gente também precisa colocar o índio nessa história. Uhum. Entender que quem, no final das contas, quem dominava as técnicas de se fazer ensopados eram africanos e indígenas. O europeu geralmente não fazia ensopados. Uhum. Ele chega depois do... Ele aprende o ensopado. Ele aprende o ensopado. Inclusive, o Boeuf Bourguignon era... Boeuf Bourguignon, que é um prato clássico francês, que é uma carne de panela com muitos legumes. Nasce, inclusive, nas classes mais baixas, Uhum. né? Essa questão dos ensopados. E aí a gente vai, por exemplo, a polenta, que todo mundo que... ai, porque o italiano criou a polenta, aquela coisa toda. Não sei. E realmente, o italiano criou a polenta. Mas o milho é sul-americano. Como é que, né? O Será milho é que já não existia sul-americano. alguma coisa parecida? A polenta existia, ela era feita de trigo e aveia. Uhum. Então, quando o italiano vem para o Brasil, traz todo o maquinário para se fazer moinhos, ele não encontra, porque até hoje não se planta trigo no Brasil. Pois é, impressionante. Não se planta trigo no Brasil até hoje. Por quê? Porque o trigo é de uma região fria. Ele precisa de frio. Tanto que 100% do trigo do Brasil... 100% eu acho que é muito, né? Também afirmar um negócio desse. Mas a grande maioria do trigo do Brasil vem da Argentina. Uhum. Ele chega aqui e não tem trigo. Só tem milho. Ok, vai Vamos com no milho. milho. E a polenta vira com milho. Uhum. E se exporta com milho. E assim vai, Uhum. né? O prato, um dos pratos típicos espanhol, que é o pão em tomate, que é um tomate ralado com sim, pão. sim, que é Ele- semelhante à nossa brusqueta aqui. Ele nasce porque os espanhóis invadiram a América Central, porque o tomate é da América Central. Uhum. Mas o tomate também tá na nossa muqueca aqui. Uhum. Então você entende que a gente tenta explicar muitas vezes a história. E essa história dessa globalização, ela tem trocas, assim como a massa que a gente idolatra na culinária italiana, nasceu na China. E é assim, os com Marco primeiros Polo, resquícios do que é Gengis Khan. o noodle é da China, né? Que é o macarrão. Assim como o saquê, né? Que eles chamam de vinho lá, que é o Aham. vinho de arroz, né? A fermentação de arroz. Porque É era o uma que coisa tinha. asiática, né? Então, Por não exemplo, tem... a gente vai falar pode falar da cerveja. A gente hoje conhece duas escolas muito clássicas de cerveja, que é a escola alemã, muito, muito mais clássica, mas tem a escola tcheca, A tcheca que é muito mais clássica. muito do mais que a clássica alemã. por causa porque de a lá gente que conhece, veio, na porque a gente verdade, conhece mais a Pilsen. né? Que é de lá que veio. Que se difundiu no Brasil, que é de uma cidade chamada Pilsen. Pilsen, sim. E a escola inglesa. Mas a cerveja surge da onde? Surge do Egito, Sim, que o que era o pão líquido. pão líquido que A tava lá. fermentação dos grãos de cevada que vai fermentar, e aquela bebida era bebida só em rituais. Ô, Rafa, eu vou testar... E aí a gente volta na maçonaria, que a cerveja é bebida só em rituais. Exato. Deixa eu testar a sua capacidade política agora. Vai. Vamos lá, hein? Não vou Pergunta fugir, tá difícil. tranquila. Moqueca é só capixaba? Ah, que delícia fazer essa pergunta. Vai, Cara, te vira. Eu moro lá, né? Cara, não é. Não é, e a gente precisa parar com esse bairrismo e entender o Brasil como um todo. Não, a moqueca capixaba é tão deliciosa quanto as outras, mas que na verdade é o como se faz, moqueca não é o prato, é o como se faz, correto? É o como se faz, porque aí a gente vai falar do pato no tucupi, não é uma moqueca? É uma moqueca, sim. O barreado do Paraná não é uma moqueca? É feito numa panela de barro, no moquém. Enterrada. Enterrada. No moquém. Então, a gente precisa entender as particularidades. Inclusive, no Paraná se faz o barreado com carne, porque era uma planície,
E lá tinha boi. Então, começa a entender que... E aqui tinha pato. Uhum. E lá tinha peixe. Só que a gente recebe influência de todo mundo. Dizer que a moqueca é capixaba, a gente ignora que a cebola é europeia. Tomate. O tomate é da América Central. O coentro é das Índias. E o azeite? O peixe é daqui e o urucum é do índio. Beleza. E mais aí? o azeite, né? Não, é o azeite, Que faz porque parte. é o azeite com urucum, né? Uhum. Então, cara, e aí? Como é que vai fazer? Na verdade, Só a culinária ela é hoje globalizada, né? Então não tem como falar que um prato é exatamente daquela região. Ainda tem outra coisa. Os índios faziam a questão, os pratos no moquém, mas o africano também fazia ensopados com peixe, que era a puqueca. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando uma enorme besteira, gente, desculpem. Mas até hoje tem um prato chamado poqueca no Amapá. Ô, louco. E que não tem nada a ver com a moqueca caldo de peixe que a gente entende. Mas, cara, é muito mais um modo de fazer do que realmente um patrimônio cultural. Mas é aquele negócio que a gente vai falar de novo, que é legal. É legal falar que moqueca é capixaba, o resto é peixada. É bom, é uma propaganda boa, é um soft power. Soft power e tal. Não funciona muito, que a moqueca baiana é muito mais conhecida. Pra mim é mais gostosa, inclusive. Porque eu acho que tem mais temperos. Eu gosto de mais temperos, eu acho que tem mais elementos. Mas a gente pode entrar também numa polêmica do vatapá paraense e do vatapá baiano. São diferentes, cara. Completamente diferentes. De Deus, são duas receitas diferentes com o mesmo nome. E aí a gente volta na história. Lembra que a gente falou que o Pará foi o último estado a aderir à independência do Brasil? Por que o vatapá é a base de pão? Porque é o português. A influência portuguesa. Na Bahia é a base de amendoim. Quem trouxe foi o africano. Mas se a gente for ver, é literalmente o mesmo prato. É camarão seco, é dendê, é tudo. Só muda o creme. Só muda o creme. Um é espessado com pão, outro é espessado com amendoim. Entendi. Entendeu? Ô, Rafa, então assim, só pra gente voltar um pouquinho só pro tema da maçonaria, pra gente daqui a pouco começar a finalizar. O que você já estudou nessa vivência toda da questão de comida relacionada a práticas de socialização ou a práticas rituais? O que nesses anos que você tem na culinária você vivenciou sobre isso, né? Que é uma coisa que responde a várias coisas, desde religião, o ponto central de uma missa, se você for católico e for, é a celebração da Santa Ceia, né? É o pão e o vinho. Então, assim, a culinária, ela definitivamente define a humanidade desde o começo. O que você já encontrou de curiosidades sobre essa questão da ritualística de comer e não o comer para sobreviver? Como é que a gente chegou nesse ponto? Por que é tão importante para a gente celebrar a comida? Não só porque a gente conquistou a comida, aquela coisa mais basal de, nossa, é porque a gente conseguiu comer, vamos agradecer. Não, isso aí sim, também, todo dia a gente agradece e fim de papo. Mas como é que ela virou a parte central de uma celebração? Como eu te falei, com pesos pesados como os religiosos. Então, como eu te falei, o ser humano é o único animal que celebra em torno da comida, mas ele não celebra só em torno da comida. Quando está comendo, ele celebra também em torno da plantação, da mudança de clima, e tudo isso se baseia na comida, porque a gente vai entrar numa seara de por exemplo, que o Natal é no dia 25, que também marca o solstício. Sim, que na maçonaria é muito bem considerado, solstício de inverno e de verão. Sim. Pois é, que é muito considerado, mas isso também ajuda na agricultura.
Não, ele vem dessa cultura que vem de Aham. religiões pagãs, que pagã não entenda como uma coisa que é Não, sim, sim, anticristã, sim, tá, sim. gente? Não, é para quem tá ouvindo, às vezes vai Ah, ouvir o sim. termo pagão, falando, ó, pagão, não, 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 É, calma, tá achando que gente. é coisa do capeta, né? Não, é que as religiões Ah, sim, pré-cristãs, aham. elas consideravam as mudanças de estação muito importantes. Sim. Então, o E tempo que associado aos entrava o deuses também, né? inverno, o tempo que entrava no verão, todos associados aos deuses. Então, isso é paganismo, tá, gente? É uma religião pré-cristã. Não estou falando de que a maçonaria é pagã, não. É que a gente considera muito isso, essas mudanças climáticas, Aham. né? Então, só para fazer esse adendo. E aí, tudo precisava agradecer aos deuses. Então, você precisava agradecer a boa plantação, você precisava agradecer que a terra estava boa, você precisava agradecer, e tudo isso em volta de comida. Tanto que a gente pode perceber em filmes, essas coisas. Ah, eu vou fazer um sacrifício. O que que você vai dar? Alimento para os deuses. Os Sim. sacrifícios são alimentos aos deuses. Assim como algumas religiões de matriz africana brasileiras têm isso, Aham, tem. e na África tem muito isso também, Sim, sim. obviamente, né? E assim como outras culturas, mesmo Estados Unidos e outros locais, entendem sacrifícios de animais como importantes, e se tem questões históricas até de sacrifícios humanos ali entre incas e maias, Aham. né? Até em Ratanabá deve ter Não. acontecido. Desculpa, eu ainda estou infectado pelo último podcast aqui, mas até Área 30, Ratanabá área deve ter, 30, na né? área Eu 30, assisti. meu Deus do céu. Né? Enfim, eles devem ter tido isso aí também, né? Então sempre foi muito ritualisticamente Será você que alimentar a. o universo, né? Eu vou abrir um parêntese aqui. Será que a boiuna é conectada a Ratanabá? A cobra que fica debaixo de Belém, a cobra grande que fica debaixo de Não, Belém? não tá. Não tá, né? Na verdade, ela está conectada a Sabia. outras coisas. Foi explicado até um pouquinho no Entendi. podcast Deve lá. estar na Talvez área deve ter 29, sei saído lá. no corte ali, mas ela tá. A boiona tá ali de boa, só Mas, protegendo ali a cidade mas mesmo. bora voltar. Cara, então, e tudo isso celebra-se em torno da comida. E aí a gente vai partindo para pontos culturais. Se a gente for pensar em festas comemorativas no Brasil, principalmente, porque é onde a gente está inserido e é a nossa cultura, a gente vai pensar: Natal tem um cardápio específico. Uhum. Que eu até hoje não entendo por que o bacalhau, mas tudo bem. É óbvio que é Influência influência portuguesa, mas por que isso veio para o Aham. Brasil, vai entender, né? O Ano Novo tem a comida específica de você comer romã, de você comer lentilha, de você. Sim. Que também não tem nada a ver, porque não tem nada disso no Brasil, Uhum. né? Não tem. Mas todas as influências. Todo pé, o frango cisca para trás, o porco fuça para frente. Tem toda E uma aí história. a gente vai entrar em outras questões também, que é as influências africanas, de matriz africana, de todo mundo tá de branco, aquelas coisas. Uhum. A festa junina, o Círio de Nazaré, né? Que tem os pratos típicos e engraçado que hoje, visitando Belém e eu trouxe dois amigos que vieram com a gente, essa questão do prato típico e tal. Uhum. Realmente, no Pará se existe prato típico. Sim, tem uma né? culinária paraense, Porque você diferente de vários come lugares. ao longo do ano. Se a gente for pensar na torta capixaba, é um prato típico, sim, porque só existe lá, mas se come uma vez no ano. Que a tradição é só comer na sexta-feira santa. E você pega um mundo que nem São Paulo, não chega a ter um prato típico. A gente tem uns virado a paulista e tudo mais, mas que na verdade... Tem o cuscuz paulista, tem o virado e tal, mas tem muito mais muita influência. semelhança... Tem muita semelhança com Minas Gerais. No Pará é bem isolada mesmo a culinária Sim, aqui. mas culinária amazônica, né? Porque tem essa réplica disso também em Manaus, tem réplica disso lá para o Amapá. Tem esses pratos muito semelhantes. Também por conta do isolamento político-social que o norte sofreu, colônia, né? Sofreu ao longo dos anos que a gente coisas. A gente não era o Brasil, né, Rafa? A gente era Grão-Pará e Maranhão. As pessoas estão descobrindo o Pará agora, né? Depois da COP. Ainda tem isso, nem né? fala. E então, mas a celebração, ela sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir em torno da comida. Uhum. Desde quando o homem começa a comer e come em torno da fogueira, dividindo aquela caça, até hoje, num Natal, num aniversário,
no ano novo, enfim. Isso você vê que impacta não só em elementos festivos, como em comemorações e celebrações de um modo geral. Por exemplo, uma reunião da maçonaria é uma celebração. Sim, todas elas são uma celebração. Então, a partir disso, precisa se confraternizar através do alimento. Porque a gente tem que pensar no alimento, Maurílio, como um ato de generosidade. Eu estou dividindo o meu alimento com você. Eu estou dividindo a minha força, a minha nutrição, a minha necessidade fisiológica de me alimentar com você, porque você é um dos meus. A hospitalidade, a base dela é o alimento. Exatamente. Então, a partir disso, a confraternização disso, da gente se definir em tribos, como a maçonaria, como uma catequese que seja, ou uma gira de umbanda, tem-se a celebração porque eu estou alimentando os meus. Então, isso nasce desde do ato de comer, né? Então, que é aquele que eu falei, que é a base de tudo, que assim, eu celebro aquilo que eu estou recebendo. Exato. Na verdade, a gente está discutindo como a gente celebra o que tá resolvendo. E às vezes só de sair com a esposa para jantar, não deixa de ser uma celebração, que você vai estar ali celebrando o dia, celebrando uma vitória, celebrando o simples fato de você ter saído do trabalho e poder desligar a cabeça. Então a gente aumenta ou diminui as celebrações, mas elas estão ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Joia, Rafa, então acho que o papo foi bom. A gente conversou um pouquinho. Você tem alguma curiosidade sobre maçonaria que você gostaria de saber? Eu gostaria de responder. Tá. Quantos bodes sacrificar? Cara, depende do tipo de banquete lá. A gente faz boi no rolete, faz costela no fogo, Eu não tenho nenhuma curiosidade, não, Maurílio. Eu queria te agradecer pelo convite. E sempre que tiver uma iniciação igual a da Grande Loja, que se servia o carneiro assado, por favor, me chama, que eu gostaria muito de comer. Vamos organizar. Rafa, muito obrigado. Acho que foi um dia de grande aprendizado, foi um pouco mais rapidinho, mas foi bom aproveitar você aqui em Belém para a gente repassar um pouquinho sobre esse assunto que você gosta tanto, que eu também gosto tanto. Eu tenho provas. Então... Essa barriga foi um investimento ao longo dos anos. Aqui tem mais de 100 mil reais de comida. Por aí, no mínimo. Então, Rafa, muito obrigado. O canal tá à disposição. Vou fazer um desafio para você. Você vai colocar a receita do ganso que foi servido na fundação da Grande Loja na nossa descrição. Pode deixar. Então, quem quiser vai. Pessoal, lembre aí, curte o canal, segue... Lembre do nosso livrinho aqui, o Códice do Arquiteto, por favor. Fala comigo aí na mensagem direta. Vamos aproveitar para aprender sempre muito sobre maçonaria e sobre como a maçonaria está inserido no contexto social, que é o que a gente fez hoje. Obrigado, gente, e até a próxima, hein?